Meu nome é Ana Ri, e antes de começar a minha palestra, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você saberia me dizer a diferença dessas duas imagens presentes na tela? Bom, em uma imagem, nós podemos ver um produto sendo exposto com a intenção de chamar o interesse do público. E no outro, nós conseguimos ver uma loja. Sabe aquela viagem super legal que você entra na água e tira aquela foto incrível com um golfinho? Bom, por trás desse jogo industrial, os golfinhos têm sua arcade dentária arrancada, eles são privados de se alimentarem, são forçados a se reproduzirem e a viverem em piscinas minúsculas. O meu objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre isso, sobre esse uso e o abuso dos animais que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos. Esse ano eu fiz uma viagem com a minha família e nós fomos visitar um zoológico. E lá tinha um animal que ele estava dormindo e as pessoas estavam batendo e fazendo barulho para que ele acordasse. E aquilo me fez refletir muito sobre o quão acostumado ele deveria estar para conseguir lidar com aquilo todos os dias. E esse foi um dos motivos que me incentivaram a estar falando sobre isso aqui hoje. Com o passar do tempo, os animais eles vêm se tornando cada vez mais como uma espécie de moeda de troca, onde eles são totalmente pertencentes a uma empresa e uma das maiores vítimas da ganância do ser humano. E isso começou muito antes do que nós podemos imaginar. Na Idade Moderna, com o descobrimento de novas terras, as famílias ricas europeias elas ficaram fascinadas com as espécies de outros lugares e elas começaram a importar para que pudessem completar suas coleções particulares com o objetivo de mostrar riqueza, mostrar o poder. No Brasil, existem aproximadamente 84 zoológicos funcionando atualmente. Milhares de animais sendo exibidos todos os dias, milhares de vidas sendo trocadas por simples ingressos numa bilheteria. Esses espaços, eles teoricamente são um estudo de campo sobre a realidade dos animais. Mas qual realidade? Servirem comida e água para esses animais 3 vezes ao dia? Os deixarem presos em réplicas sintéticas de seus habitats definidas por alguns simples metros quadrados? Não importa o tamanho das jaulas, elas nunca irão substituir os biomas naturais desses animais. Essas instituições, elas alegam a proteção do animal, mas se a gente for olhar realmente na prática, elas acabam causando mais o mal do que o bem. Nessa imagem, nós observamos um elefante que ele tem uma história muito complicada. Ele ficou 35 anos em cativeiro. Resumidamente, tudo começou quando um pai resolveu satisfazer a vontade da filha, deixando um elefante preso no quintal de casa. Obviamente, essa ideia não deu certo e ele teve que ser transferido para um zoológico, no qual era totalmente precário e sofria muito com a má administração. Ele não tinha o menor contato com a natureza, o lugar que ele ficava era totalmente de concreto e ele era cutucado todos os dias por um gancho durante a exposição e ele foi ensinado a arquear o tronco para que as pessoas pudessem colocar dinheiro lá enquanto elas estavam apreciando o elefante. Eu sei que nós não podemos generalizar todos os zoológicos do mundo, mas hoje, em específico, eu estou aqui para falar de situações como essa. Situações em que os animais precisam de ajuda e precisam cada vez mais de vozes lutando pelo seu direito de liberdade. Durante essa pesquisa, eu também encontrei um exemplo que eu acho que valia muito a pena ser citado. Um zoológico na Argentina, ele recentemente foi fechado porque ele permitia que vocês tirassem fotos abraçados com um leão, que ele era dopado todos os dias para que isso acontecesse, para que as pessoas pudessem tirar fotos mostrando um convívio totalmente forçado e que não condiz com a natureza daquele animal. Você já ouviu falar em comportamento repetitivo compulsivo? Bom, esse é o termo científico que denomina alguns distúrbios que os animais em cativeiro apresentam em algumas ações, como por exemplo, andar de um lado para o outro, ou então se manter imóvel, morder o próprio corpo, e entre outros. Todas essas ações, elas indicam um alto índice de estresse devido ao tratamento precário que esses animais vêm recebendo no lugar onde elas estão. E é aí que nós devemos levantar a questão. Os zoológicos, eles seriam uma instituição de tratamento ou apenas um confinamento repleto de tortura e de crueldade? Os zoológicos, eles não retratam a realidade, não mostram como os animais interagem entre si, como eles se saem no ambiente natural deles. E se você tem interesse de aprender sobre isso,
eu tenho certeza que você vai encontrar um documentário na internet com estudos muito mais aprofundados e que mostram muito mais a realidade do que isso. E não importa quantas reformas eles façam, eles nunca vão reverter a situação dos animais que estão presos lá dentro. Apenas isso talvez mude a visão que nós visitantes temos de tudo isso. Como afirma o Tom Regan, que ele é um filósofo que se especializou nos direitos dos animais. E ele diz que nós precisamos esvaziar as jaulas e não torná-las maiores. Vale a pena a gente lembrar também que recentemente nós passamos por um processo de pandemia e tivemos que ficar em quarentena. Nisso, muitas pessoas apresentaram diversos sintomas, como por exemplo, crise de ansiedade, estresse, e sentimos de um modo muito significativo a falta que o convívio social nos faz. E se nós não podemos viver presos, por que o mesmo acontece com os animais e é totalmente normalizado pela sociedade? Esse contato entre os animais e os seres humanos é totalmente prejudicial, tanto ao bem-estar físico quanto mental do animal, levando até mesmo à depressão. Tendo em vista que muitos dos funcionários também não têm o menor preparo para estar exercendo aquele tipo de função. É como se ele estivesse apenas executando uma profissão qualquer, sendo que na realidade não é bem assim. Os zoológicos, eles deveriam atuar apenas como reserva, focando no tratamento dos animais e na reinserção deles na natureza, que afinal é e sempre será o lugar deles. Muito obrigada pela atenção.